o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27 até o 32. Verso 27 a 32. Leio para essa introdução os versículos 27 e o começo do 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo. A palavra de Deus, aqui a lei e os profetas, estava encoberta ao povo pela interpretação dos escribas e fariseus. As camadas interpretativas e tradicionalistas impediam o povo comum de acessar a palavra e muito mais o espírito da lei. Isso pode ser visto como exemplo no capítulo 7 de Marcos. Se você puder abrir sua Bíblia. No capítulo 7 de Marcos, os versículos 8 a 13, como o tradicionalismo interpretativo tornou-se uma barreira entre o mandamento e as pessoas. Marcos 7, versos 8 a 13. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Jesus confronta a interpretação dos rabinos a respeito do quinto mandamento, mostrando que, na prática, as suas tradições interpretativas eram usadas para justificar algum interesse ou algum tipo de pecado. Isto está sobejamente exposto no Sermão do Monte através dessas 6 ilustrações. Jesus está combatendo a interpretação equivocada e ensinada, amplamente divulgada nos círculos rabínicos, porque elas se distanciavam do espírito do mandamento. No trecho que lemos, a mesma lógica rabínica era usada para suavizar, para encobertar a impureza sexual, que é o adultério, e banalizar o divórcio. Veja, eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Veja, também foi dito. Jesus entra aqui mais uma vez na interpretação rabínica. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a mesma lógica rabínica de interpretação favorecendo seus interesses era usada para suavizar, encobertar a impureza sexual e banalizar o divórcio. Eles negligenciavam o mandamento, como diz Marcos, invalidavam a palavra de Deus e disfarçavam sua rejeição aos ensinos fundamentais da lei. Isso é muito perigoso. E é mais comum do que nós imaginamos. Nós, religiosos, no bom sentido, da prática da religiosidade, da prática da fé, principalmente a liderança, começando em mim, que manuseio a palavra de Deus, que conheço a lei, que conheço as leis da igreja, os símbolos de fé, nós corremos o risco de fazer como os fariseus fizeram. Distorcer a interpretação da Escritura para favorecer-nos em algum ponto. Isso tem sido corriqueiro. Distorcer a Escritura para favorecer-nos em algum ponto. Daí, queridos irmãos e irmãs, a importância do Sermão do Monte ser repetido, repetido, repetido a nós, a fim de que tomemos o cuidado devido de não distorcer a palavra de Deus para termos algum benefício próprio, contrário ao ensino da Escritura. Qual o objetivo da mensagem de hoje à nossa congregação local? Primeiro, despertar do sono do auto-engano. Nenhum de nós será justificado por boa conduta aparente. Nossa, ele conhece bastante a Bíblia. Nossa, ele é muito dedicado ou dedicada na obra do Senhor. São coisas louváveis. Contudo, se esta atitude for apenas externa, saiba que ninguém será justificado por boa conduta aparente. E se você tem caminhado na sua fé desta forma, o objetivo desta palavra é que você desperte do sono do auto-engano e volte-se para a cruz de Cristo. O segundo objetivo é encorajar a santidade e a pureza, mortificando o pecado, numa área muito sensível, que é a área da pureza sexual. Em uma época em que a impureza sexual tem se tornado o padrão, inclusive incentivado pelo Estado, pelas leis e pela cultura. Lembrando que, até onde eu tinha lido, a pornografia, por exemplo, se tornou, acho, entre as 5 fontes maiores de movimento econômico no mundo hoje. Então, é mister encorajar irmãos jovens, irmãos que já são casados, e irmãs, a pureza, santidade e a mortificação do pecado. Lembrando que nós temos aqui no Sermão do Monte não uma interpretação literal daquilo que Jesus está dizendo, mas que Jesus está nos ensinando a ler a palavra de Deus nos seus princípios, no espírito dela. Se nós formos ler, nós não podemos ler estes textos literariamente e aplicá-los, porque senão, como nós lemos, você vai cortar de fato um braço, quando não é esse o sentido. E até mesmo na história da igreja, algumas pessoas seguiram literalmente este princípio. Um deles, Orígenes de Alexandria, um homem culto, que escreveu, se não me engano, reescreveu, traduziu o Pentateuco com uma hexapla. Ele cortou o seu membro masculino. Não é isso que Jesus quer de nós.
devemos interpretar o Sermão do Monte no espírito que ele quer nos conduzir. Até mesmo porque Jesus só deu 6 exemplos e a lei é muito mais ampla do que isso. Dito isto, queridos irmãos, algumas coisas no contexto. Já adiantei. Jesus nos dá 6 ilustrações. Nós começamos com a ilustração a respeito da ira assassina. Hoje falaremos sobre o adultério e o divórcio. São ilustrações para percebermos que facilmente podemos justificar o pecado distorcendo a palavra conforme a nossa conveniência. Posso ouvir um amém? É verdade ou não é? Muitas vezes, nós convenientemente justificamos um pecado através da palavra, conforme a nossa conveniência. Uma outra coisa importante de nós lembrarmos e reiterarmos é que a tradição farisaica religiosa tinha o costume de lavar o corpo por fora, as mãos e os pés, mas o seu coração permanecia como um sepulcro caiado. Muitas vezes o Senhor Jesus combate esse tipo de externalismo religioso. O que Jesus está mostrando no Sermão do Monte e todas essas ilustrações é que é necessário uma regeneração. Uma mudança que parta do coração para a ação. Por isso que nós lemos no culto, durante a liturgia, circuncidai, pois, o vosso coração. Porque os judeus entenderam a lei apenas como um externalismo, circuncidando o falo masculino, mas sem nenhum compromisso real com o espírito do mandamento. Jesus está trabalhando nisso e utilizando alguns exemplos. E um deles, mais 2 deles hoje, o adultério e o divórcio. E esses 2 temas estão profundamente conectados. Por isso nós leremos juntos. O primeiro aspecto, irmãos, que nós aprendemos, está muito claro, nos versículos 27 a 29, a 30, né? É que o mandamento sempre mirou o coração. Os fariseus, os rabinos, entendiam, a princípio, que o adultério, que é o desejo descontrolado ou o compromisso assumido com outra pessoa fora do casamento, só se dava no ato, na consumação de uma relação. E enquanto eles não tivessem consumado esta traição, significava para eles que estavam cumprindo a justiça de Deus e se achavam justos o suficiente. Contudo, o nosso Senhor vai até a raiz do problema. Vai até o coração, até as intenções. Como lemos, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aqui nós estamos falando da intenção dos olhos deliberados de cobiçar. Lembro do presbítero Evangivaldo, que falava assim, nessa área: olhou uma vez, é por acaso. Olhou a segunda, é cobiça. E é verdade. É sobre isso que Jesus está dizendo. Deste olhar malicioso que considera no coração a consumação de tomar a mulher de outrem. Desta forma, a consciência dos rabinos certamente ficou acusada, e não somente a deles, a nossa também. Homens e mulheres suscetíveis aos seus apetites sexuais, que descontroladamente cobiçam em seus corações
consumam o ato de adultério em seus corações. E Jesus diz: vocês dizem que quem praticar o ato está adulterando. Eu, porém, vos digo que essa intenção dolosa de cobiçar a outra ou o outro, já em seu coração consumou o adultério. Adultério é a relação sexual ilícita de uma pessoa casada de alguém que não é o seu cônjuge. O pecado, portanto, para Jesus, se consumou no coração, se consumou na imaginação. É comum aquela fala de Lutero, que pássaros sobrevoando a nossa cabeça é algo natural. Mas deixar que eles façam ninhos, não é. Jesus está falando sobre isso. Que a nossa imaginação, o nosso coração, que é o centro da nossa existência, coração significa vontade, razão, inteligência e emoções. Quando cobiça, automaticamente já consumou-se o pecado. Não passou pela cabeça dos rabinos, em sua interpretação, conjugar o 7º mandamento, não adulterarás, com o 10º mandamento, que é completamente interior, não cobiçarás. E diante disso, qual é a atitude que deveriam tomar? Versos 29 a 30, que é a aplicação do próprio texto, a teologia prática. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E assim sucessivamente, o versículo 30. Só tua mão direita pecar. Arranque-o é uma linguagem hiperbólica, ou seja, para enfatizar que os seguidores de Jesus devem resistir e renunciar a tudo aquilo que possa levá-los a tropeçar e cair em pecado. Aplicar o arrancar do olho e cortar a mão exige cortes práticos do cotidiano. Irmãos, com muito pesar, e é um alerta para os pais com relação aos seus filhos, é um alerta para os pais e mães em relação a si mesmos. Como eu disse, a indústria pornográfica, alimentada pela indústria da droga e do jogo, é uma das mais rentáveis. Está entre as 5 mais rentáveis, junto com a guerra, a indústria farmacêutica. Os seus filhos, o meu filho Stefano e eu, com um celular na mão, a 2 toques, está completamente exposto à perversão sexual de todo gênero. Não somente isto. Filmes infantis. Já ouviram o tal de Doutor Linguiça, que é um filme infantil completamente depravado. Nós estamos vivendo numa situação de calamidade, onde a masculinidade, inclusive a masculinidade, tem sido colocada em xeque, porque a pornografia deprime, a pornografia diminui a testosterona. Então, assim, a própria masculinidade tem sido minada. Famílias têm sido destruídas. Então eu falo com muito pesar. Essa semana, para pregar esse sermão, eu fiquei ansioso. Comi doce, como eu não estava comendo faz um tempo. Pequei em outro lado. Meu Deus, que tarefa difícil. Mas o fato é que o nosso Senhor está dizendo para nós tomarmos uma decisão radical com relação ao pecado no nosso coração. Primeiro, que você entenda o pecado,
a gravidade dele e de como você e eu somos culpados, para então tomarmos os seguintes passos: apartarmos, abandonarmos o uso desregrado de dispositivos, de redes sociais que servem de gatilho para a cobiça, romper com amizades que sugerem conversas secretas e alimentam insatisfação. O que Jesus está falando é que entre você e o pecado tem uma ponte. Você precisa cortar essa ponte para que você viva e o seu corpo todo não vá para o inferno. É preciso que você corte a ponte. Nós sabemos, irmãos, que o salário do pecado é a morte. E aqui diz que aqueles que assimilam a cobiça, a transgressão, como algo natural, aqueles que acobertam para si mesmo esse tipo de pecado, sofrerá dor insuportável e interminável no inferno. O que Jesus está sugerindo é o que acontece com a cirurgia de amputação, de maneira alegórica. Amputação. Você sabe que aquele médico identifica uma gangrena, seu dedinho está infeccionado. E porque o seu dedo está infeccionado, você vai perder a sua mão. Ele não conversa com você. Eu posso tirar? Posso passar uma pomadinha? Posso enfaixar? Ele simplesmente amputa aquele membro para que o seu corpo todo não gangrene. Então, irmãos e irmãs, não existe outra saída. A cirurgia da amputação, o pecado no coração, amputar isto é extremamente doloroso e complexo. Abro um parênteses para dizer que o vício em pornografia é um vício. E aqui por estudos e prática já da vida pessoal, do acompanhamento de outros e de como eu já sofri com isso. Esse tipo de coisa é um vício igual, idêntico à cocaína. Igual e idêntico à cocaína. Precisa, sim, de cuidado espiritual, acompanhamento, às vezes até psicológico, psiquiátrico e acompanhamento da família. Sua esposa precisa saber. Seu marido ou seu marido precisa saber. Você precisa tomar uma decisão urgente. Porque esta palavra nos leva a entender a gravidade do pecado. Então, a primeira aplicação é esta separação radical daquilo que nos leva a pecar. Bloquear conteúdos, abandonar o uso desregrado da rede social, romper com amizades e conversas secretas que alimentam a insatisfação conjugal. A segunda coisa é um corolário do adultério e deste desejo cobiçoso no coração é o divórcio. É uma consequência que Jesus trata junto, porque tanto o adultério como o divórcio estavam sendo usados como pretexto. A raiz estava no coração. Havia uma ardente paixão pecaminosa no coração deles, em que esses dois temas estavam conectados, justificando o adultério, banalizando e esquecendo-se que o olhar cobiçoso também já é um pecado em si. Então veja, nos versículos subsequentes, mais uma vez Jesus fala brevemente, também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo
qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de porneia, que é relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, Jesus pega aquilo que eles entendiam a respeito do mandamento. Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós temos essa passagem a respeito da carta de divórcio. A carta de divórcio, queridos irmãos, era um documento que servia para proteger a mulher. Sabia? Deuteronômio 24, em que Moisés dá a carta de divórcio, era para proteger a mulher dos maridos que desejavam apartar-se delas por motivação frívola. Dentro da tradição e dos escritos, os rabinos que estão falando com Jesus achavam que se alguma coisa impura, ou sua beleza, ou até mesmo se ela queimasse a comida, isso não é folclore, isso está na história. Até se ela queimasse a comida, era motivo da carta de divórcio. Coitada das recém-casadas, hein? Nem sobra uma para contar a história. Então, o que se passa aqui é uma banalização do divórcio. E isso não acontece só com os fariseus e no Novo Testamento, acontecia já 1800 anos antes, quando Moisés registrou essas palavras. Pelo fato de, lá atrás, os homens usarem o mandamento a seu bel prazer, distorcendo com suas interpretações, favorecendo-se a si mesmos, afastando-se da palavra. Vocês devem lembrar de Mateus capítulo 19, em que ele diz: Moisés lhe deu carta de divórcio. Deus nunca deu carta de divórcio. O Senhor nunca deu um passe livre para que um cônjuge se apartasse do outro. Se houvesse coisa impura ou algo que desagradasse, e no Novo Testamento Jesus deixa bem claro: adultério consumado é uma concessão. Significa, você pode usar, mas não é o remédio. O remédio é curar o coração. Porque os cônjuges se divorciam, mas o coração permanece o mesmo. Percebe? O problema do coração quanto à cobiça e o problema do coração quanto à cobiça também aqui. A lei mosaica jamais recomendou o divórcio. Foi uma concessão muitíssimo rígida. No Pentateuco, o marido deveria lavrar carta de divórcio para justificar o porquê ele estava demitindo a sua esposa. E junto com esta carta deveria ter 2 testemunhas, para que a mulher com esta carta pudesse casar de novo, se não houvesse uma acusação legítima. Este foi o motivo da concessão da carta de divórcio. Proteger a mulher do desenfreado lascívia dos maridos. E há quem diga que a Bíblia é patriarcal, misógina. É uma ignorância completa da Escritura. Os irmãos estão me acompanhando? Então, perceba que o casamento bíblico não é um contrato que pode ser desfeito facilmente. É uma concessão em caso de adultério ou deserção obstinada, sim, mas não é o recurso que curará o coração. O seu coração permanecerá o mesmo. É isso que Jesus está dizendo para eles. De que adianta vocês se separarem se o pecado continua? Deus concedeu carta de divórcio como proteção à mulher fragilizada, mas os fariseus transformaram a concessão em regra para descartar as esposas. Irmãos,
o que Jesus está mostrando para nós nessa segunda aplicação é que o discípulo do reino não usa atalhos legais ou distorcer o texto para justificar a dureza do seu coração. Não pode ser feito isso. E, infelizmente, falo com muito respeito, muitos divórcios têm acontecido na história da igreja em que não são justificáveis, a não ser pela dureza do próprio coração. As partes continuam endurecidas, pecando contra Deus, mas querem assim agir, procurando brechas, desculpas teológicas para a prática do pecado. Então, o que o nosso Senhor está falando? Não adianta títulos, rituais, ortodoxia teórica. Não adianta gozar de todos os membros da membresia da igreja se você flerta com a impureza ou se o nosso lar está sendo destruído por corações endurecidos. Então, a palavra do Senhor Jesus é que nós olhemos para o espírito da lei e nós nos adequemos como discípulos do reino, visto que todo o Sermão do Monte tem a ver com esta nova mentalidade, um novo estilo de vida no presente que antecipa a forma de viver que virá no reino que será estabelecido. Um parênteses, como sempre, é uma luta para conseguir comunicar a palavra de Deus. Um princípio que eu firmei é: não pregue tudo o que você sabe sobre o texto. Deixe livremente aquilo que Deus quer falar com a igreja. E se resuma a isso. Então havia muito mais. Poderia pregar um mês sobre essa passagem. Mas creio que aqui vocês estão entendendo o que Jesus quer de nós. Como diria o nosso irmão, eu não queria não entender. Mas eu quero terminar com uma última aplicação que é alentadora para todos nós. Quem é que pode julgar a consciência? Jesus está falando de um pecado do coração, não é? Quem pode sondar o coração? Se você está sendo cobiçoso na prática, no desejo de um divórcio ou cobiçoso no adultério. Na maioria das vezes, essa face do pecado que está na consciência é de foro íntimo. Ninguém poderá sondar, a não ser Jesus e a palavra que vocês estão ouvindo hoje. Hebreus capítulo 4:12 diz que a palavra é como uma espada de dois gumes que penetra o coração, divide alma, espírito e as medulas dos ossos, e é apta para discernir o que se passa em nosso coração. Então só há este meio, e você pode louvar a Deus, porque nesta manhã você está ouvindo essa palavra. Ninguém poderá sondar, na maioria das vezes, esse ato. E se você tiver com a consciência abatida ao ouvir essa palavra, estiver com o coração quebrantado por causa dessa doutrina excelente e penetrante, quero dizer, de acordo com a teologia da Bíblia sistemática, que o pecado do adultério, a lascívia, né? A cobiça e o divórcio não são pecados imperdoáveis. Não são pecados imperdoáveis. Há espaço para arrependimento ainda. Há espaço para contrição. Há espaço para o quebrantar-se diante de Deus e retroceder.
A condenação que Jesus diz está sobre aqueles que consentem com o pecado, mas e que não lutam contra ele. Eles já estão rendidos ao pecado. Estes, certamente, não têm o Espírito de Cristo. Talvez você enfrente uma dessas coisas, mas tem lutado com unhas e dentes, a ferro e fogo, está hoje aqui ouvindo essa palavra e dizendo: mas eu estou lutando, Senhor. Isso é verdade também. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? E eu te digo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O único caminho pelo qual você pode achar a saída e quebrar a ponte entre o pecado é a graça de Deus. A libertação para este pecado, assim como de outros, é a graça de Deus. Olhar para o grande amor de Deus em sua paciência, em sua longanimidade com tua vida. E aqui eu estou falando para crentes que enfrentam esses pecados, mas que não se sentem derrotados e nem acomodados a ele. A condenação está sobre os que consentem com o pecado, que não lutam contra ele. Mas a vitória é possível pela apreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês o texto que lemos na liturgia, Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Não estou até com dor nas costas. Você tem ideia. Romanos 6, versos 5 a 14. Para você que foi identificado nesse texto, de uma aparência externa religiosa, que está distorcendo a mensagem para benefício próprio, que se acomodou com esses pecados, como os rabinos. Mas que está lutando, e agora também para aqueles que estão lutando, que são crentes, mas que por causa do pecado já não sentem mais alegria do Senhor. A sua fé está diminuta, pequena, e até mesmo você parece não reconhecê-la. Lembre-se da graça de Cristo sobre a sua vida. Ela é poderosa para te libertar. Diz, versículo 5: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte com Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus por isso. Morremos com ele e você ressuscitou com ele. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós tivemos nosso corpo unido em Cristo, a carne crucificada, já não há mais condenação. Não há mais condenação sobre você. E nós sabemos que a consciência fica profundamente afetada. Em que Satanás diz: você não é um filho de Deus, você não é uma filha de Deus. Mas veja, porquanto quem morreu está justificado do pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E só isso pode te libertar, quebrar a ponte com o pecado. Poderia dar 1000 receitas aqui, ou acusar a sua consciência com tudo de errado, mas nada disso traria vida aos seus ossos. Só o Evangelho pode. Você que está com a consciência culpada por um divórcio injusto, que você sabe que torceu a palavra, você também tem perdão. Não é o pecado imperdoável. Nosso Deus é gracioso.
Ora, versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Esta é a sua nova condição. Você não é mais escravo do pecado. Você não está morto por causa do pecado. Você não está mais condenado por causa do pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e as consequências que ele traz, mas vivo para Deus em Cristo. Sendo assim, diante deste pacote da graça derramado sobre a sua vida, ofertado gratuitamente na cruz de Cristo, como um presente, um remédio eficaz. Não é um remédio de cortar a febre, ele vai na raiz do câncer, que é o pecado, e diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A cobiça pode ser vencida também. Não ofereçais cada um dos vossos membros do corpo ao pecado, seus olhos, seu coração, seus braços, como instrumentos de crime, mas oferecei-vos a Deus, como quem ressuscitou dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, da condenação da lei, da letra da lei, mas vocês agora estão debaixo da graça de Deus. Que nesta manhã, cada um de nós direcione as nossas vidas como um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo do reino. Que você tenha sido despertado do auto-engano. Ninguém pode ser justificado por sua boa conduta aparente. Que você se sinta encorajado à santidade e à pureza, mortificando o pecado. O reino de Deus compreende santidade de coração, integridade de corpo, fidelidade ao compromisso do casamento. Que Deus nos ajude. E eu louvo ao Senhor pela sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,